Oferecimento Além da Performance, treinamento de liderança, metodologia Liderarte International. Caresia Administração de Bens e Condomínios, administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023. Café Corporativo, Canal 25 Jundiaí, esse programa que é uma universidade. Todas as semanas nós estamos aqui recebendo pessoas relevantes com conteúdo muito importante e nós trazemos no dia de hoje um tema muito interessante também, que é a inteligência emocional. E nós trazemos Suzy Fleury, que é uma figura muito conhecida nesse ambiente corporativo no Brasil, no mundo, rodou bastante, né, Suzy, por aí com a sua profissão. E nós ficamos muito honrados de ter você aqui no nosso Café Corporativo. A Suzy, que é psicóloga, ela é pós-graduada em marketing. A Suzy é fundadora da Academia Emocional lá nos anos 90. Bom, ela ministra palestras em todos os lugares aí. Ela é membro da comissão, foi membro da comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol de 98 a 2000, acho que era a época do Vanderlei Luxemburgo. Ela é autora do livro Competência Emocional, é mestre na psicologia do esporte, especializada em psicologia cognitiva. Enfim, tem uma série de títulos aqui que nós podemos ficar até amanhã aqui falando de Suzy Fleury. Suzy, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. É uma honra para nós aqui de Jundiaí te receber. É uma oportunidade, né? A gente poder falar de um tema tão importante, algo que a gente tem como tema comum, e poder, de alguma forma, plantar alguma sementinha de interesse em quem nos assiste, porque você trabalhando a inteligência emocional, desenvolvendo, você vai ter 3 coisas que são fundamentais. Melhor saúde, interessa? Opa! Melhor desempenho, tá na listinha? E melhor relacionamento. Muito bom, Suzy. Então, explica pra gente aí o que é a tal da inteligência emocional. Olha, é uma forma diferente de ser inteligente. O que é isso? A capacidade de a gente enfrentar os desafios, resolver problemas, tomar decisões de forma mais racional, ter o emocional sob controle, são indicadores de inteligência emocional. A gente vê uma pessoa mais estável emocionalmente. Então, isso é uma aprendizagem, porque é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Muito interessante, até porque, pelo que você nos conta, nós temos mais de um tipo de inteligência. Então, uma pessoa pode ser intelectualmente inteligente, ser estrategicamente inteligente, mas ela tem dificuldade de se manter tranquila num momento de pressão, é isso? Isso. Nós temos 8 inteligências, né? A inteligência matemática e lógica, quando você raciocina de uma forma mais objetiva, espacial, musical, sinestésica, que são dos atletas, né? Dos atletas, que é a parte mais motora. Nós temos a ecológica, agora que chegou, e temos a inteligência intrapessoal, disciplina, foco de atenção seletivo, né? De alguma forma você ter a percepção do teu emocional, quais são as emoções que eu estou sentindo agora, saber que a emoção vem da forma de pensar e não do que acontece. Isso é o interpessoal, intrapessoal. E o interpessoal nas relações, a base, comunicação, né? A liderança, a negociação, gestão de conflitos, tomada de decisão, quando você faz isso coletivamente, né? Então, esses 2 blocos das 8 inteligências que Howard Gardner traz para nós, o Daniel Goleman, né, ele destaca a intrapessoal. Então, eu aprender a fazer a gestão melhor do meu emocional, e aí as minhas funções executivas, tomar decisão, resolver problemas, escutar a outra pessoa para realmente entender o que está acontecendo, não ficar só com a minha parte aqui, né, pensando. Essa parte intrapessoal e interpessoal, esses 2 bloquinhos, é chamado de inteligência emocional, e foi o boom. Né, e eu acho interessante isso, porque muitas vezes uma pessoa tem uma reação inadequada comigo e eu entro em metacomunicação, eu reajo
eu tenho uma outra reação também muito mais inadequada, porque e me justifico dizendo, foi você que começou. Isso também é falta de inteligência emocional, né? Se você tem algum conflito, sim. Você ser assertivo, colocar suas ideias, discutir as ideias, é absolutamente esperado. Agora, entrar em conflito emocional, que é uma guerra de poder, às vezes, ou falta mesmo de condição de entender a perspectiva do outro. Então, se a gente for imaginar o programa de inteligência emocional, ele está dividido em 5 degraus. O primeiro é tomar consciência do que acontece, entender como é que a gente funciona, como se fosse o celular, não tem aqueles aplicativos? Sim. A nossa cabeça, ela é formada por um conjunto de aplicativos mentais que chama-se cognição. Então tem a imaginação, tem a memória, tem a intuição, a linguagem. Veja só, dá um exemplo prático. Thiago Silva foi o atleta da seleção brasileira da última Copa do Mundo. Da última Copa do Mundo, zagueiro. Capitão. Capitão. Né? Que na hora de uma situação de tensão, onde que as tensões se apresentam para nós? Importância da partida e incerteza do resultado. Essa dobradinha fica ligada nela. Quando você vai tomar uma decisão em cima de alguma coisa muito importante e a incerteza do resultado esteja presente, nós estamos sob tensão. Então, olha só o que aconteceu na tela mental dele, na cognição dele. Ele foi na memória, identificou, é foco de atenção seletivo. Ele selecionou só as imagens dos pênaltis que ele errou, trouxe para cá, passou o filme, imaginação, então ele vai na memória, na imaginação e toma uma decisão. Não vou bater o pênalti. Por quê? O que passou na cabeça dele? Tem um histórico de erro. Erro. Mas naquele mesmo banco de dados que tem lá, que é a memória dele, os erros, tem um monte de acertos. Sim. Por que ele selecionou só os erros? Então isso chama-se disfunção cognitiva. É um foco de atenção só na coisa negativa. E é um craque, é um homem que venceu a tuberculose, é uma pessoa muito qualificada, mas ele não recebeu, isso é uma falha grave das entidades, né, das corporações, de não trabalhar o emocional. E aí vai cobrar o emocional de alguém que não foi desenvolvido para que pudesse ter uma resposta, especialmente nos momentos de tensão. E é interessante, porque o Thiago Silva, em especial, ele tem uma inteligência esportiva, né, uma inteligência espacial genial, fantástica, que ele consegue se posicionar sem olhar. Genial, toma decisões, né? Acontece que, na parte emocional, é uma questão interrelacionada. Eu posso ter essa inteligência sinestésica, espacial, altamente desenvolvida. O Einstein tinha uma inteligência espacial altamente desenvolvida, mas o interpessoal dele, geralmente os gênios têm problemas de interrelacionamento. É verdade, né? A genialidade, né, faz as pessoas ficarem muito voltadas a elas e ao referencial delas, e elas então não interagem de uma forma tão esperada. Acho que é por isso que de vez em quando eu fico um pouquinho bravo, talvez seja um gênio e não sei, mas nós vamos voltar, nós vamos para o intervalo daqui a pouquinho. Antes do intervalo, eu quero... Você citou Daniel Goleman, né? Uhum. Então, na volta do intervalo, nós vamos falar um pouquinho sobre aquele tema que o Goleman fala, sobre o sequestro de amígdala, é isso? Sequestro neural, sequestro de amígdala, que é esse comportamento do Zidane, que dá aquela cabeçada... No final da Copa da Alemanha. Da Alemanha, e aí, nossa, que meleca que eu fiz, ou seja... E põe a perder uma reputação que ele tinha... Em segundos. Em segundos. Muito bom. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos com a Suzy Fleury aqui no Café Corporativo. Oi, sou o Dr. Carlos Alberto Basso, sou otorrinolaringologista e tenho uma área de atuação que é a medicina do sono. Eu trabalho há 25 anos aqui em Jundiaí e hoje vou falar uma coisa que interessa muita gente. Quantas pessoas dormem mal à noite? Quantas pessoas são insones? O que é insônia? É a dificuldade de iniciar o sono e a dificuldade de terminar o sono com qualidade. Por que acontece isso? Por uma série de fatores. Todo mundo anda estressado, todo mundo anda pilhado com o celular, com o tablet. Então, vamos tratar da insônia. Insônia tem uma repercussão enorme na qualidade de vida, você no dia seguinte fica irritado, fica mal-humorado.
Então, vamos tratar da insônia. À noite, leia um bom livro, leia 15, 20 minutos, evite usar celular no final da noite. E, em alguns casos selecionados, é importante fazer um exame chamado polissonografia para ver se existem outras doenças que estão impactando. Isso pode resolver o seu problema. E tenha um bom sono. Até a próxima dica. Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. O Instituto de Vacinas Jundiaí tem atendimento humanizado e seguro. Tudo para atender você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé, 405, Anhangabaú. Voltando aqui ao Café Corporativo, segundo bloco, com Suzy Fleury, personalidade que vem aqui nos ajudar a entender um pouquinho a inteligência emocional, né, Suzy? Suzy, existem pessoas que são tecnicamente competentes, são bons profissionais e emocionalmente são inviáveis para trabalhar na empresa, ou num time, ou numa equipe? Essa pergunta é muito importante porque as pessoas são contratadas pelo currículo, por essa qualificação mais técnica, né? E quando elas entram, então vamos supor que, vou dar um exemplo, Dona Maria do Seu João. Né? Dona Maria, ela é uma pessoa que fez 5 anos de faculdade, administração, e foi contratada para trabalhar no departamento de recursos humanos de uma empresa. O Seu João fez 5 anos na mesma sala da Dona Maria durante, né, o período administração. Os dois foram contratados. A diferença da Dona Maria para o Seu João é que a Dona Maria está muito motivada, é uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação e, com isso, ela tem um relacionamento de qualidade no time. Seu João é uma pessoa que está desmotivada, passando com alguns problemas familiares, é uma pessoa que tem muita restrição de comunicação, tem muita dificuldade pela introversão que ele tem e, com isso, ele não tem a facilidade de trabalhar em equipe. Quem é que vai dar melhores resultados? Depende da função. Dona Maria vai fazer a entrevista, vai fazer a parte de comunicação do RH. Tá. Seu João vai para a informática do RH. Tudo bem, perfeito. Agora, se o seu João for promovido, porque ele vai fazer muito bem feito aquele trabalho ligado à tarefa. Não tem relacionamento, sim. A estabilidade emocional dele está um pouco ligada ao que ele está vivendo naquela experiência pessoal. No máximo ele vai chutar o computador, né? Aí, veja, isso pode acontecer, mas eu estou separando algumas coisas para não misturar as ideias, né? Os conceitos. Então, ele vai promovido para uma área de vendas, aí ele vai ter problema. Ele vai promovido para ser um gestor da área de recursos humanos, aí ele vai ter problema. Se ele não desenvolver habilidades, né, ligadas à estabilidade emocional, né? Gestão de pessoas, gestão de tomada de decisão racional e não emocional, porque as pessoas emocionalmente instáveis, elas tomam decisões impulsivas. Mas como que é o contrato? Existem indicadores que me dizem que uma pessoa tem mais inteligência emocional ou menos? Sim, você tem, inclusive, a gente tem uma lista de critérios desses indicadores. A gente usa uma ferramenta chamada Roda das Competências Emocionais, que eu posso disponibilizar, depois, se você quiser, a gente... Pode colocar no nosso blog? Coloca o link, né? Esse artigo que tem a ferramenta, e você vai ver aonde dentro da inteligência emocional, desses critérios de inteligência emocional, você tem o ok, ou seja, você está praticando, já tem isso desenvolvido, e os pontos de melhoria. Né? E os pontos de melhoria vão levar ao quê? Ao exercício, ao desenvolvimento, porque é uma habilidade. Se eu não encontrar uma metodologia para desenvolver, eu vou me manter naquele ponto
pelo menos o ponto que é o primeiro degrau. Eu sei que eu tenho problema, mas não sei como resolvê-lo. Ok. E aí você fala em desenvolvimento. A empresa pode ajudar o colaborador quando ela percebe, através desses indicadores, que ele é emocionalmente instável, existe como, através de uma liderança, através de um processo de desenvolvimento, melhorar o rendimento daquela pessoa que tecnicamente é muito interessante para a empresa. Sim, é isso que eu faço praticamente todos os dias, né? Então a gente vai, através dos programas, que a gente projetos empresariais, o objetivo é melhorar a inteligência emocional, a gente mapeia, faz assim, aplica as ferramentas e vai verificar como é que está o grau de inteligência emocional do Aguinaldo, onde ele está forte e a gente tem algumas forças. Sim. E quais são as oportunidades de expansão. E aí, sabe dessa dificuldade, vai montar o programa para o Aguinaldo individual, só que a gente muitas vezes faz as reuniões coletivas, porque a força que você tem pode ser a oportunidade do outro. A oportunidade do outro, e vocês vão aprendendo juntos, e esse programa vai... Isso tem um impacto, lembra, nas 3 pilares, na saúde, porque as pessoas instáveis e raivosas, muito ansiosas, adrenalinas, muita química, isso vai impactar na saúde, isso vai ter uma qualidade de saúde, desempenho e nas relações. Eu percebi que quando eu usei a palavra fraqueza, você me corrigiu com oportunidade. Por que oportunidade? Porque assim, o ser humano, ele nasce absolutamente incompetente. Não sabe andar, não sabe falar, não sabe controlar o intestino. E aí ele vai desenvolvendo essas habilidades. Então, na realidade, não é uma fraqueza dela. Ela não teve a oportunidade de se desenvolver, de expandir. Aí ele passa a ter um processo de evolução. Então, ele vai aprender a andar de bicicleta, depois ele vai para a escolinha, depois ele vai para a faculdade, depois ele vai para a empresa, ele vai se aperfeiçoar, ele vai assumir cargos de liderança. Sabe qual é o grau maior de desenvolvimento de um ser humano? Da inteligência emocional. Ok. Ele controlar ele todas próprio. Todas as outras. Porque ele próprio, fazendo a gestão dele, ele vai impactar no outro, que significa família, empresa e sociedade. E vai fazer a gestão, assumir a parte dele que cabe a ele do futuro, em cima das escolhas, decisões e das ações inteligentes, coordenadas e estratégicas. Você me fez lembrar novamente Daniel Goleman, onde ele conta aquela história dos marshmallows no livro dele, e ele conta que uma criança de 6 anos, de 7 anos, já pode começar a desenvolver, através de algumas tarefas lúdicas, a inteligência emocional. É isso mesmo. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, porque o marshmallow foi uma pesquisa que foi feita, e é relembrada até hoje, onde foram dados às crianças de 5 anos um comando. Olha, eu te dou um marshmallow agora, ou daqui a 5 minutos eu te dou 2. O que eles estão avaliando? O intervalo entre o impulso, não, eu quero uma agora, e a ação. Não, eu espero. Esse intervalo é adiar a satisfação é o que leva ao que chama de inteligência emocional. Então, a maturidade de um ser humano pode ser descrita, definida, que é o que Goleman fala, entre o intervalo do impulso e a ação. Esse intervalo. Por isso que é importante aprender a pensar, raciocinar, esperar, parar, respirar, pensar e aí decidir, né? Então, e esse estudo foi muito sério, longitudinal, foi acompanhado da turma que esperou. A turma que esperou teve mais sucesso acadêmico e muito melhor resultado empresarial. Resultado de vida. Então, a gente pode mapear, por exemplo, uma empresa, um departamento, porque não é para a gente identificar as pessoas que têm o gap. Elas têm o gap porque elas não desenvolveram, elas não tiveram oportunidade. É para a gente identificar se elas têm um gap e elas forem trabalhadas, olha o potencial de resultado que ela pode dar ao final desse programa. Como que a pessoa pode se avaliar? Quando que eu sinto, como que eu sei que eu estou irregular emocionalmente? Primeira coisa, vamos pegar as emoções primárias. Marta, medo, alegria, raiva, tristeza, amor. Quando eu estou com medo, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, eu estou nervosa, e isso eu percebo. Então, o primeiro degrau é perceber o que eu estou sentindo. Ah, mas aconteceu alguma coisa. Não é o que acontece que define o que a gente sente, é como eu me posiciono. Então, estou com raiva, a raiva é regra interna violada, alguma coisa aconteceu que, na minha opinião, não deveria ter acontecido, não poderia, e eu posso, como é que eu lido com isso? Com a técnica de solução de problemas. Então, eu perdi o meu voo, estou com raiva, estou agoniada, minha meta, para, ó a mãozinha,
Qual a minha meta? Voltar para São Paulo. Eu estava lá no Rio, perdi mesmo, foi verdade. Segundo, quais são as alternativas que eu tenho? Vou definir as alternativas, vou avaliar, decidir e vou para ação. Então, eu estabilizo o meu emocional racionalizando. Essas técnicazinhas de régua dos problemas, técnica de solução de problemas, tomada de decisão, vai dar para a gente uma qualificação na forma da gente pensar em cima das questões que nos apresentam. É um universo simples de ser compreendido, mas precisava entrar um pouquinho mais. Por isso que eu estou tentando dar um quadro mais geral para despertar o interesse, e aí a gente vai disponibilizar, né, as informações no próprio... no blog do Café Corporativo. Tem lá a ferramenta de você, como você avaliar a sua inteligência emocional, né, tá lá à disposição. Eu vou colocar nesse artigo 2 cases. Como a inteligência emocional está sendo trabalhada no Google, interessa? E no Barcelona, que agora o Felipe Coutinho, nosso cliente, né, foi contratado pelo Barcelona, que fez o programa, né, de desenvolvimento das suas habilidades emocionais através do coaching. E lá a gente conta nesse artigo como é que é feito o trabalho no Google, que a base é do desenvolvimento da concentração através da meditação, né? Inteligência emocional, e como é que o Google a Barcelona está desenvolvendo a inteligência emocional dos seus 5 grupos de modalidades esportivas, um deles é o futebol. Pois é. Infelizmente a gente encerra o tempo. Eu gostaria de conversar com você aqui no mínimo mais 18 minutos, que seria um outro programa, e quem sabe não voltamos aqui para falar a respeito de alguns temas que ficaram. Mas eu vou te convidar a continuar comigo, que nós vamos para mais cafeína lá na barbearia daqui a pouco. Até lá. Obrigado, Suzy. Obrigada a você, Aguinaldo. Um beijo para todos, né? Isso aí. Oi. De acordo com o artigo 1341 do Código Civil, obras em condomínio se dividem em 3 modalidades: úteis, necessárias e voluptuárias. As obras úteis devem ser aprovadas por maioria dos condôminos. As obras voluptuárias devem ser aprovadas por 2/3 dos condôminos. E as obras necessárias podem ser feitas antecipadamente e depois levadas à Assembleia para sua aprovação. Eu sou Aldo Caresia e até a próxima semana com mais dicas da Caresia Administração de Condomínios. Sente algum desconforto durante o sono? A Clínica Dr. Carlos Basso realiza polissonografia em adultos e crianças. Contamos com profissionais especializados, estrutura e equipamentos de ponta em um ambiente semelhante a um quarto de hotel. Faça uma consulta. 11 4586 2729. Sua família merece o melhor. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais show de bola, mais rock and roll aqui da cidade de Jundiaí, um lugar fantástico. Mas hoje nós falamos agora há pouco lá no estúdio com a Suzy Fleury, uma pessoa que tem referência nacional e até internacional com o seu trabalho, uma pessoa que tem um conteúdo fabuloso, que eu acompanho desde os anos 90, quando pela primeira vez eu conheci o trabalho dela. E me inspirei a contar uma situação aqui para vocês. Eu quero fazer uma pergunta, você aí de casa responde mentalmente. Quando um Fusquinha e uma Jamanta batem de frente, quem sai perdendo? Se você respondeu que o Fusquinha sai perdendo, não está certo não, porque a Jamanta também sai perdendo, saem perdendo os dois. Porque quando bate de frente um Fusquinha e uma Jamanta, o Fusquinha destrói, a Jamanta quebra pelo menos o painel da frente e os faróis. Não existe vantagem na briga, não existe vantagem no conflito, nesse tipo de situação. É negativa para os dois lados. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas, até por falta de inteligência emocional, elas entram numa disputa, numa briga, numa confusão, numa discussão, e essa discussão que deveria existir para chegar a um consenso, para chegar a um ponto comum, não existe isso. As pessoas elas estão muito mais preocupadas em ganharem a discussão, elas estão muito mais preocupadas em chegar ao fim da situação com a sensação de que tem razão do que de resolver. E aí entra naquela situação, ser feliz ou ter razão. Escolha sempre ser feliz. Muitas vezes vale a pena tirar o time de campo, deixar outra pessoa se acalmar e aí conversar. Então essa é a dica do Café Corporativo de hoje. Entre nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook,
Instagram, blog cafécorporativo.com.br. Vai ter inclusive alguma coisa da Suzy Fleury lá no nosso blog. Não perca. Semana que vem voltamos aqui com mais um Café Corporativo. Até lá. Oferecimento Além da Performance, treinamento de liderança, metodologia Liderarte International. Caresia Administração de Bens e Condomínios, administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023.